Oi, tudo bem, primeiro ano? Como vocês estão? Essa é mais uma aula gravada e esta eu vou me resumir então a fazer a correção dos últimos exercícios que passei para a História 1. Então, a correção vai estar ligada aos exercícios conceituais 1, 2, 3, 4 e 5 do capítulo 30, falando-se sobre o segundo reinado e o ciclo do café. E aí vamos estar abordando os exercícios conceituais, tá? Então, vamos agora partir para eles, para esses exercícios conceituais, tá bom? Então, vamos lá, Está preparando aqui. História 1, Então vamos lá, vamos ao enunciado. É da FUVEST esse exercício, Então aqui está. O café é considerado por muitos estudiosos como grande responsável pelo rápido crescimento da cidade e do estado de São Paulo, a partir do final do século XIX. A produção paulista tornou-se responsável por cerca de 70% de todo o mercado mundial do produto. Sobre essa presença e importância do café na economia paulista, na virada do século XIX para o século XX, não é correto afirmar que. Então, quais são, no caso aqui, as alternativas que estão corretas? Então, porque aqui o que está pedindo são a alternativa, no caso, é a alternativa que está errada. Então, vamos nos resumir aqui a certa. Aí quer dizer, vamos ver as certas. Vamos lá. A presença de solos de composição vulcânica no interior de São Paulo se mostrou adequada ao cultivo do café, contribuindo para seu deslocamento do Vale do Paraíba à região oeste do estado. Outra, a importância da existência de um porto próximo à cidade de São Paulo, Santos, de onde se poderia escoar a produção para o resto do mundo, sem depender de outros portos distantes, ajudou a beneficiar os produtores e a diminuir os custos. C. A localização da cidade de São Paulo era estratégica, funcionando como entreposto entre a produção e o escoamento do café, de onde se poderia controlar todo o processo concentrado nas mãos dos barões do café e negociantes ingleses. Letra E. A expansão do café para uma nova fronteira teve o comando de grandes plantadores, que com o governo atraíram imigrantes, investimentos em ferrovias e incorporação de maquinário moderno. Todos esses fatores contribuíram para que o café viesse a se consolidar no Oeste Paulista, principalmente no final do Segundo Reinado e início da Primeira República. Agora, aqui está incorreta. São Paulo era a maior e mais importante cidade brasileira no século XIX e por isso atraiu boa parte dos investimentos do governo imperial, principalmente relacionados ao cultivo do café. Então, olha só, preste bem atenção. O governo imperial não fazia substanciais investimentos a qualquer tipo de iniciativa econômica. As iniciativas eram sempre particulares, então essa está errada. E outra coisa, a cidade mais importante do século XIX era o Rio de Janeiro, por causa da questão da capital. Tá bom? Então, a alternativa que não é correta é a letra D. Tá bom? Então, é a letra D. Tá? É essa. Vamos para o número 2. Em poucos anos, entre o final do século XIX e o início do XX, a capital paulista consolidou-se como grande centro capitalista, integrador regional, mercado receptor e distribuidor de produtos e serviços.
fatores vinculados ao crescimento da produção cafeeira. A respeito da cidade de São Paulo, de sua relação com a economia cafeeira, podemos afirmar que, letra A, o café acumulou capitais para a indústria e atraiu a mão de obra imigrante, favorecendo também o crescimento da população urbana. Letra B. A entrada de imigrantes foi um fator negativo para a diversificação da economia regional. Letra C. A Lei das Terras de 1850 contribuiu para a acumulação de capitais pelo trabalhador imigrante em São Paulo, possibilitando-lhe amplo acesso à propriedade fundiária. Letra D. As fazendas de café do Oeste Paulista permaneceram utilizando o trabalho escravo, ao contrário da mentalidade empresarial da burguesia agrária do Vale do Paraíba. Letra E. Embora a produção cafeeira fosse considerável, não suplantou em fins do século XIX o açúcar no comércio de exportação, o que garantiu poder político aos senhores de engenho. Então aqui eu vou falar primeiro das incorretas. Tá? Então as incorretas são as seguintes. A entrada de imigrantes foi um fator negativo para a diversificação da economia regional. Não, pelo contrário. Principalmente os imigrantes italianos, eles foram contribuidores para a diversificação do trabalho, principalmente em São Paulo. Tá? A Lei de Terras de 1850 contribuiu para a acumulação de capitais pelo trabalhador imigrante em São Paulo. Não, ela não facilitou, ela, pelo contrário, dificultou o imigrante, né, no caso, conseguir terras. Tá? Então, não ajudou não. Letra D. As fazendas de café do Oeste Paulista permaneceram utilizando a mão de obra escrava. Claro, de início eles utilizaram a mão de obra escrava. Contudo, essa mão de obra depois foi sendo substituída pela do imigrante. Então, a mentalidade empresarial que possuía o pessoal do Oeste Paulista, não do pessoal do Vale do Paraíba. O pessoal do Vale do Paraíba continuava a dar muita importância à mão de obra escrava. Letra E. Embora a produção cafeeira fosse considerável, não suplantou em fins do século XIX o açúcar no comércio de exportação. Não, pelo contrário. Conforme a gente viu aí, né, nos gráficos, a gente viu que suplantou há bastante tempo a produção da cana-de-açúcar. Tá? Então, no caso aqui, a resposta correta da número 2 é a letra A. Tá? O café acumulou capitais para a indústria e atraiu a mão de obra imigrante, favorecendo também o crescimento da população urbana. Aí sim é que foi se dando aquele grande salto da população urbana na capital paulista. Tá? É isso que a gente pode verificar. Vamos a 3 agora. Um pouquinho menos. Né? No começo da segunda metade do século XIX, a produção do café toma proporções muito importantes. A cifra se aproxima de 3 milhões de sacas em média por ano. A partir da década de 1870 e sobretudo a partir de 1880, quando a produção média anual ultrapassa os 5 milhões de sacas, o café torna-se o centro motor do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Pode-se apontar como fator responsável por esse aumento de produtividade. Aí vamos às alternativas. Né? Está aqui. Ó. Vou logo falar assim, né? Vou adiantar um pouquinho. Então vou colocar logo as alternativas erradas logo. Né? Então, as alternativas erradas são as seguintes. O aporte do grande capital internacional para o financiamento da safra. A diminuição da produção colombiana de café provocada por problemas climáticos. O uso intensivo do trabalho escravo na produção e beneficiamento do café. Então, tudo isso aqui a gente está falando de Oeste Paulista, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o aporte de grande capital internacional. Nem tanto, tá? Isso aí não pesou, tá? Principalmente de 1870 a 1880, não.
Outra, diminuição da produção colombiana. Colômbia ainda não entrou nesse ciclo de grande produtor de café, então está errado. E o uso intensivo do trabalho escravo. Como a gente está falando muito mais de oeste paulista do que qualquer outra coisa, então a letra C também está errada. Então, logo, a resposta correta é a letra D. O crescimento dos mercados externos consumidores do produto, o que estimulou o crescimento da produção interna. Tá? Número 4. A expansão da economia do café para o oeste paulista na segunda metade do século XIX e a grande migração para a lavoura de café trouxeram modificações na história do Brasil como? Aí vamos às opções erradas aqui, né? A. O fortalecimento da economia de subsistência e a manutenção da escravidão. Tá? Aí, nesse caso, não é economia de subsistência, é economia de mercado. Então, essa não serve. Tá? Aí vamos aqui, a letra C. A divisão dos latifúndios no Vale do Paraíba e a crise da economia paulista. Não, pelo contrário. Não houve divisão de latifúndios e muito menos crise da economia paulista no século XIX. Tá? Letra D. O fim da República Oligárquica e o crescimento do movimento camponês. Olha só, isso aí só foi ocorrer em 1930. A gente está falando de Brasil Império, né? Então, essa alternativa não serve. Letra E. A adoção do sufrágio universal nas eleições federais e a centralização do poder. Sufrágio universal, né? Como a gente conhece hoje, incluindo até os analfabetos, incluindo homens, mulheres analfabetos, e até de menores a partir dos 16 anos, isso aí só com a Constituição de 1988. Então, essa também não serve. Então, logo, a resposta correta para essa questão é a letra B. A diversificação econômica e o avanço do processo de urbanização. E agora chegamos ao número 5. Em relação ao segundo reinado e à economia cafeeira, é incorreto afirmar que... Então, vamos aqui às corretas, então. Vou enunciar aqui as corretas. Vamos lá. O cultivo do café se tornou o estabilizador da economia do Império, reforçando o sistema de dominação de senhores rurais. C. De 1830 a 1880, quase toda a energia econômica voltou-se para o cultivo do café, que se expandia consideravelmente. Letra D. As estradas de ferro foram aparecendo em decorrência do aumento das regiões cultivadas e da necessidade de solucionar a questão dos transportes. Letra E. A solução para a falta de mão de obra cafeeira após 1850 apoiou-se no incentivo à imigração, cujas primeiras iniciativas estavam ligadas à firma Vergueiro e Companhia. Então, a incorreta aqui é a letra B. Tá? A decretação do Bill Abden ampliou o mercado consumidor do café no Oeste Paulista e região do Vale do Paraíba, consolidando o escravismo. Não, pelo contrário, Bill Abden, essa medida dos ingleses, ela fortaleceu a Lei Eusébio de Queiroz, né? E o processo, né? E foi acelerando o processo de abolição da escravatura no país. Tá bom? Então, a incorreta é a letra B. Aqui está. Então, a gente fecha, né? E para a próxima aula a gente vai estar abordando, a gente espera que seja na próxima quinta, né? A gente espera que seja. Então, são os seguintes exercícios. Tá? No caso aqui, né? A partir do capítulo 28, eu vou estar solicitando os seguintes exercícios. São esses, ó, exercícios contextualizados, tá? Exercícios 6, 7, né? No caso, página 33, né?
6, 7, 8, 9 e 10, páginas 33 e 34. Tá? Capítulo 28. No capítulo 29, né, que é o da Era Mauá, lembrando que o 28 é o que está relacionado, né, à consolidação do Império, e aí temos Mauá, já no capítulo 29. Então, os exercícios do capítulo 29 são os de 6 a 10 também. E aí, nesse caso, páginas 40 e 41. Tá? E do próprio capítulo 30, né? Aí temos, ó, no capítulo 30, no caso, página 48, aí vamos lá, exercícios contextualizados, 6 até 10. Então, páginas 48 e 49. Tá bom? Então, desde já, muito obrigado por acompanharem essa correção, tá? Mando a vocês um grande abraço virtual e Deus os abençoe.